amor e minha nora, me empresta o seu coração, me empresta. E aí, ó, ligadinho na palavra de Deus, hoje, você e eu temos um encontro com o Salmo 119, o verso 105 que diz: Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Eu vou dividir a reflexão de hoje em dois momentos e hoje eu vou trabalhar um pouquinho sobre esse contexto mais amplo que está aqui vinculado ao verso 105, que é o Salmo 119. O Salmo 119 ele fala da Torá, da lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Está aqui dentro do contexto do Salmo 119. Fala dos mandamentos, a importância dos mandamentos. É interessante que quando nós lemos o texto, e aqui remetendo novamente o conceito de Torá, né, a palavra, ó, a lei, a norma, o guia, o manual de instruções para a vida. Esse é o propósito da Torá. É um guia para que tenhamos clareza de como devemos viver. É o padrão normativo dos céus, vindo de Deus, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O nosso Criador, ele nos criou e nos cercou de limites, porque nós somos criaturas, nós precisamos de limites. E esses limites foram muito bem definidos. Quando nós lemos a palavra, nos damos conta disso. Quando o casal edênico desrespeitou as diretrizes, as recomendações divinas, eles tiveram que arcar com a consequência trágica. E isso implicou toda a humanidade. Então, viver segundo os padrões da lei é viver uma vida com propósito. A lei salva? A lei não salva. Mas a lei nos ensina a viver uma vida de salvação. Porque a salvação é pela graça, mas a comunhão se dá pela revelação da glória de Deus, e a revelação da glória de Deus é descrita a nós na sua palavra, na sua lei. A sua lei, portanto, é a revelação de seu caráter. E Deus diz: sejam santos como eu sou santo. A relação é de causa e efeito. Se me amardes, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. A partir dessa compreensão do texto do Salmo 119, quando aqui diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra, o termo, na verdade, usado aqui no hebraico é dabar, vem de dabar, lembra a palavra logos, a tua palavra logos em grego. A Septuaginta vai usar aqui, não é a expressão logos, vai usar nomo, que é lei, não é, no grego, que traduz Torá. Observe a vinculação, né? O estreitamento da relação aqui das terminologias, porque é importante que a gente compreenda a partir desse panorama, né? De toda essa articulação. Quando Kant ele fala sobre o conhecimento, e aqui nós estamos tratando da epistemologia, Immanuel Kant ele dizia de que como eu compreendo, abarco o objeto que está posto diante de mim. Aquilo que se faz presente diante de mim é presente por causa da minha subjetividade ou ele independe de mim para ser? E como eu vou interpretar esse objeto se eu não tenho os artifícios sensoriais, sensitivos para identificá-lo? E aí ele não pode estar vinculado apenas a um aspecto imaginário. Eu posso estar vendo algo como um psicótico, né? E acredito que esse algo existe porque as minhas percepções estão equivocadas. Eu não me dou conta desse equívoco, porque eu sou o alucinado da história. Então, é necessário não apenas saber o que é o objeto, mas como eu compreendo, eu conheço esse objeto. E ele vai apresentar, então, a crítica da razão pura, onde ele procura estabelecer uma conexão diante do debate que se tinha entre os empiristas e os racionalistas. E ele vai criar uma espécie de síntese nessa reflexão. O criticismo kantiano
a partir da sua percepção do que é o transcendental. Ele tem a própria proposta do que é o transcendental. Mas ele vai dizer que o conhecimento ele se dá de tal modo em que precisa haver a conjugação desse esforço, do que é sensorial e do que é racional, intelectual. E juntos, ao mesmo tempo, é que você tem a compreensão mais clara do objeto que está diante de ti, né? Diante de si. Agora a pergunta é, e aí nós entramos naquilo que envolve o juízo analítico, o juízo sintético, a priori ou posteriori. Todo conhecimento analítico, ele é a priori, mas nem todo conhecimento a priori, ele é analítico. E na caminhada da metafísica, e o que Kant se propõe é justamente questionar a metafísica anterior a ele, e dar validade científica à compreensão filosófica, porque a preocupação da filosofia e da ciência na época estava vinculada ao universal e ao necessário. O que é universal? Universal é que determinada coisa é em qualquer lugar, e o necessário é que aquilo que não pode ser de outro modo. Então, isso é universal, isso é necessário. Quando nós pensamos na aplicação de algo, essas duas coisas são refletidas, né? Agora, nós não podemos esquecer que existe o que é contingente, que é limitado, que se torna de outro modo, entende? Que é mutável. Dá para estabelecer esse parâmetro? Temos a munição suficiente da compreensão do ser divino. Na metafísica, tratamos também de Deus, não é? Dá para compreender Deus a partir das nossas limitações de percepções, do aspecto sensitivo. E quando nos damos conta disso, Kant chega à conclusão de que não dá para compreender Deus e colocá-lo no laboratório. Portanto, a partir dessa perspectiva, Deus, ele é possível? Ele é possível, mas ele não é provável. Não dá para se provar a Deus. Assim passa a surgir o chamado agnosticismo, né? Porque Deus nos escapa, ele nos escapa à nossa sensibilidade, porque nós somos seres sensitivos. A nossa construção de pensamento depende também dessa sensibilidade. Agora, ele não descarta o conhecimento a priori. O conhecimento a priori é aquilo que não depende da experiência. Aqui, por exemplo, temos ondas eletromagnéticas, né? O Wi-Fi, por exemplo, aí na sua casa, não é? A gente não vê, mas a gente consegue mensurar, a gente consegue identificar. Temos a deficiência visual para perceber, mas existem outros fatores, outros mecanismos que nos permite trazer isso para o laboratório. Deus não conseguimos fazer. Com Deus não conseguimos fazer isso, porque Deus está além da nossa contingência, porque ele é necessário em essência. Mas Kant não é ateu. Kant, muito pelo contrário, era um cristão, não é? Inclusive, ele também foi um teólogo. E Kant, muito embora não quer dizer que o teólogo tenha que ser um crente, né? Temos teólogos que não acreditam em Deus. Mas ele tinha uma vida puritana, né? Uma vida devocional. E por que ele tinha essa vida devocional? Porque, embora Deus não pudesse ser compreendido à luz dessa construção de pensamento que mencionamos há pouco, há uma outra proposta de Kant, que é o argumento que envolve a deontologia, né? A lei, a moral, o imperativo categórico. Porque o ethos, como ele se define? Ou seja, o que é o ethos? O comportamento, né? Como ele se define? Por que agimos como agimos? E por que existe um aspecto que define a moralidade como algo referencial? Ou seja, existe uma referência, porque senão não existiríamos de outro modo. E por que existimos a partir dessa referência? É sinal de que essa referência
ela é o padrão de nossa conduta e não pode ser um padrão desprovido de pessoalidade, de personalidade. Então, ele vai definir esse referencial como ser divino, não é? E aí é que ele estabelece a sua crença. E quando olhamos para a lei e pensamos e meditamos na lei, quando dizem que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, é porque ela é o verdadeiro imperativo categórico. Jesus, quando ele diz, e aí a gente observa, não é, que quando Kant vai dizer que a gente tem que agir de tal maneira que aquilo que nós vivemos sirva de padrão para todas as pessoas. Jesus vai dizer, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Esse é o maior imperativo categórico da experiência, da ética, e o quanto isso nos compromete quando estudamos a palavra de Deus, para que nós possamos nos relacionar a partir da vinculação, da alteridade. O que isso quer dizer? O olhar do outro me torna refém. Manuel Levinas vai trazer esse conceito da alteridade na ética, nosso compromisso com um olhar de compaixão, compassivo, de empatia, de sensibilidade e misericórdia. Nos comprometermos de fato. Essa é a normativa do preceito bíblico. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o imperativo categórico bíblico que eu e você precisamos experimentar. A lei não salva, mas ela diz quem é o meu Salvador. Ela me revela o caráter desse ser que transcende, mas que se torna imanente. Ele veio ao nosso encontro para dizer que nos ama. A palavra declara isso. E é por isso que ela é importante para nós. É por isso que a lei é imprescindível para a nossa existência. Então, queridos, eu convido a vocês a pensarem nisso. Amanhã refletiremos a sequência quando falaremos da luz. Mas hoje ficamos por aqui. Beijo. Fui.